disso tudo, depois de 5 jogos sem vencer, Mancini? Olha, não tenha dúvida que ainda está distante daquilo que eu quero e que a torcida quer, né? A gente ainda oscilou muito na partida, mas é de fundamental importância que a gente vencesse a partida, até porque isso daí gera mais confiança ao atleta, faz com que a gente possa hoje estar na liderança do grupo. Então era fundamental vencer por uma série de detalhes, entre eles também o que aconteceu no Morumbi nessa última noite. A gente sabia que diante de uma ajuda que estava sendo dada de conselheiros, de diretores, de sócios, tentando resolver um problema lá, os únicos que poderiam amenizar essa perda eram os atletas entrando em campo e se dedicando ao máximo. Então, se faltou um pouquinho de futebol, que eu acho que faltou, sobrou superação, sobrou vontade, e eu acho que por isso a gente acabou dentro dessa oscilação, melhorando bem no segundo tempo, chegando à vitória. Mancini, do jogo contra o Corinthians para cá, 15 dias, quais aspectos que você observou que o São Paulo evoluiu e quais aspectos você acredita que pode fazer evoluir até a confirmação da classificação e os jogos decisivos? Eu acho que de lá para cá o time melhorou muito em alguns quesitos, até porque enfrentou dificuldade no jogo do Red Bull e se superou em campo. E hoje se superou a partir do momento em que teve uma dificuldade no início do segundo tempo, foi lá, fez o gol, recuperou a confiança. Então eu acho que melhorou a autoestima do atleta, melhorou o equilíbrio emocional, melhorou a participação e o comprometimento deles em cima daquilo que está sendo feito, em cima de 2 boas semanas de trabalho, porque é óbvio que o atleta também ele quer sugar o máximo que ele pode. Aliado a isso, a gente vinha de uma sequência de maus resultados, de uma diferença daquilo que normalmente o São Paulo pode fazer nos campeonatos. Então, diante disso também, esse todo era muito importante que a gente vencesse hoje. Então, eu vi melhoras, mas também acho que nós ainda temos muito a evoluir. O torcedor, ele sabe disso, ele voltou a sorrir hoje, mas a necessidade de se melhorar ainda existe. Mancini, queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre o Hernanes, né? A gente viu ele, especialmente no primeiro tempo, ali tentando, batendo de fora, mesmo com as dificuldades de quem ficou fora nas últimas partidas. Qual a importância dele para esse grupo? O Hernanes é um atleta diferenciado dentro do meu sistema de jogo. Ele, no início do jogo, ele jogou um pouco mais adiantado, com liberdade de movimentação. Ele poderia circular em toda a parte ofensiva da equipe. Na segunda etapa, eu achei melhor, a partir do momento em que tirei um zagueiro, fazer com que o Hernanes fosse a peça mais próxima do Luan, para que nós tivéssemos uma saída de bola melhorada, e isso aconteceu. Acho que no início do segundo tempo, São Paulo sofreu um pouquinho com a saída de um zagueiro, porque estava adaptado já a jogar dessa forma, sofreu um pouquinho, mas após o gol se encaixou no jogo, gerou muito mais confiança e autoestima, e aí não só o Hernanes, mas todos os outros jogadores subiram de produção. Mancini, eu queria que você falasse sobre o Veiga. Antes do jogo ele disse que se surpreendeu quando você escalou 3 zagueiros. Ele até disse o seguinte: não é muito a do Mancini, acho que já é o dedo do Cuca. Ele disse que você não gosta muito de jogar. É mais ou menos nessa linha? Não é nessa linha, não. Eu, nos meus times, dificilmente usava uma linha de 3 zagueiros, mas a partir do momento que você olha para o teu elenco, você tem que tentar tirar o máximo daquilo que você tem. O Cuca, ele já está certo com o São Paulo, ele vai assumir. É óbvio que eu e ele mantivemos contatos desde o seu acerto, mas a escalação, as substituições, elas estão nas minhas mãos. Então, a surpresa foi para que a gente pudesse marcar os laterais do Bragantino mais adiantado. No nosso penúltimo jogo, que foi diante do Red Bull, eu já tinha usado esse sistema. Então não entendi a surpresa, mas enfim, respeito a opinião dele. Eu acho que o mais importante agora, nesse sentido, é a gente saber que nós temos 2 formas de jogar. Que independente daquela que vai ser escolhido, o atleta se sentindo confortável para entrar em campo e executar.
Projetando mais uma semana de trabalho que você vai ter, Mancini, você falou, o time já está mais adaptado com 3 zagueiros, mas fez o resultado com outro esquema. Dá para projetar um outro time que você já pode adiantar, de repente, para essa próxima partida? Olha, o que me deixa feliz é que eu tenho mais atletas à disposição. Hoje, no intervalo, entrou o Diego Souza, depois entrou o Nenê, entrou o Jonathan Gomes também. Então, são atletas que contribuíram decisivamente na partida, não só nos gols, mas no desenrolar da segunda metade do segundo tempo. Então passam a ser opções também. Acho um pouco cedo que a gente estipule já que sistema a gente vai usar. Eu acho que o mais importante é a gente viver esse bom momento, devolver o atleta um pouquinho de tranquilidade, ao torcedor do São Paulo que quer ver esse time jogando como ele viu no final do segundo tempo. Então, para isso, a gente tem que fazer os ajustes naturais. Falar dos duelos, que agora são 2 jogos como mandante, mas o Morumbi de fora por questões que fogem à escolha. Isso prejudica muito o time? Isso mexe alguma coisa na sua visão? Você acha que não atrapalha? Eu acho que atrapalha, porque o fato de você jogar na sua casa, entrar no seu vestiário, buscar a sua autoestima, isso daí está muito ligado. Mas um time como o São Paulo tem que saber jogar em todos os estádios. Se nós tivermos que jogar no Pacaembu ou em qualquer outro estádio, o São Paulo vai jogar. Mas eu gostaria que fosse no Morumbi. Acho que a identificação do time com o Morumbi ela tem que acontecer o mais rápido possível. Nós ainda não vencemos esse ano no Morumbi, então seria uma grande oportunidade essas partidas, mas a gente aceita aquilo que for determinado. Eu retomar só o assunto do Cuca, durante a partida, acho que é natural, você já sabia, ele mandou até uma mensagem para o nosso comentarista, Ricardinho, que estava vendo o jogo, para você poder detalhar como é que está sendo essa relação e como é que você imagina que vai ser agora, poder conversar de vitória também, né, mano? É lógico, o Cuca é um amigo meu no futebol, né? Durante o jogo a gente não tem como falar, ao longo da semana algumas vezes sim. Eu acho que a relação ela é muito clara, é muito simples. Não dá para o Cuca dirigir a equipe lá de Curitiba, assim como em substituições, em armações de treino, nas mexidas dentro do treinamento também não tem como você fazer isso. Quando a gente se encontra ou quando a gente se fala pelo telefone, aí a gente discute aquilo que eu estou sentindo, aquilo que ele está vendo de longe. É uma parceria. A partir do momento que ele acertou no clube, foi formada uma parceria. Eu estou aqui momentaneamente para ajudar o São Paulo e para ajudar o Cuca quando ele chegar, desenrolar normalmente o seu trabalho. Melhora esse papo, imagino, da semana. Vitória melhora, não tenha dúvida, não só o papo, como o ambiente, a tranquilidade, a segurança, tudo, enfim. Mancini, por gentileza, eu queria que você falasse como é que você está administrando internamente depois que vocês determinaram que o São Paulo terá uma nova postura, com mais agilidade, mais mobilidade, como é que vocês estão administrando esses experientes jogadores no grupo, né? Se de repente eles ainda terão uma sequência com a camisa do São Paulo. E uma segunda, por gentileza, qual é a ideia de jogo que você tem para o Hernanes? Ele próximo do gol ou mais recuado? Olha, os atletas foram importantes hoje na nossa vitória, então eu não posso abrir mão de nenhum atleta, né? Aquilo que vai acontecer no futuro pertence ao futuro. Neste momento eles são importantes, não só dentro de campo como foram hoje, na realização de 2 gols, né? Na armação das jogadas, como também dentro do vestiário. Eu não posso abrir mão da gestão de grupo, eu não posso abrir mão da importância que cada um tem. A escolha por A, B ou C depende da minha ideia, da minha estratégia para o jogo. Sobre o Hernanes agora. O Hernanes é um atleta que consegue jogar em várias funções. O que o Hernanes precisa? De jogo. Eu até cheguei a perguntar para ele, ao término do segundo tempo, se ele suportaria até o final, porque eu queria que ele jogasse os 90 minutos. O Hernanes pode ser utilizado em várias funções, como segundo homem de meio campo, como terceiro homem, ou até solto. A partir do momento que ele tiver a convicção, a certeza de que ele voltou ao bom momento dele, certamente ele vai levar o time de São Paulo com a sua orientação, a sua parte técnica. Neste momento agora a gente está um pouquinho refém ainda de tempo. É um atleta que ainda não está zerado totalmente da dor que sente, então ainda entra em campo um pouco impossibilidade de certos movimentos, mas o que ele precisa, na minha opinião, é jogo. Por isso é que ele jogou os 90 minutos. Eu queria que
você falasse da atuação do Antony hoje. Ele foi bem, principalmente no primeiro tempo, ali clareando algumas jogadas, dando bom passe, bons lançamentos. Se ele se ele já é titular absoluto do time. E depois, eu sei que você não fala sobre negociação, mas sobre o Nenê e Diego Souza. Eles foram alvo aí dos clubes cariocas. Como que está o nível de comprometimento deles aí com o São Paulo? O nível, eu acho que pode ser avaliado pelo segundo tempo de hoje. Os atletas entraram, se dedicaram, buscaram. E sobre o Antony, o mais importante é aquilo que você escuta no estádio. O Antony, ele já caiu nas graças do torcedor, mas é necessário que todos nós tenhamos calma, porque é um atleta jovem, é um atleta que há um mês atrás ainda jogava a Taça São Paulo, né? Mas ele mostra uma maturidade não só no aspecto técnico, como uma maturidade tática também. Ele mesmo no segundo tempo ajudou o Igor até o final do jogo. Esse era o lado do Bragantino mais ofensivo no momento, então nós temos que valorizar isso daí. Ao longo da semana, sentando com o atleta, mostrando aquilo que pode ser melhorado, mas hoje eu vejo um atleta numa condição e numa autoestima muito boa. Mancini, você conhece esse time porque você pegou desde o começo como coordenador e agora como técnico está tendo um conhecimento diferente do dia a dia no campo, né? É certo afirmar que você está avaliando esse elenco num todo, individualmente, coletivamente, para entregar essa avaliação ao Cuca e ele já ter uma noção de como de que forma ele pode contar com os jogadores quando ele assumir? Indiretamente, isso vai acontecer, porque a partir do momento em que o Cuca assumir a equipe, ele vai ter as ideias dele, as estratégias dele, então ele vai desempenhar ou desenrolar aquilo que ele acha certo, né? Até lá, nós temos que ter a consciência do que o São Paulo necessita neste momento, que é vencer partidas, chegar à segunda fase do campeonato, depois às semifinais, à final, enfim. A gente pensa exatamente nisso. Acho que esse termo usado, né, eu não me lembro se foi avaliar, está sendo feito pelo Cuca. Eu estou realizando o meu trabalho aqui, tentando fazer desse time um time com uma mudança de característica daquilo que eu vi no começo do ano, ainda eu em outra função, mas que é importante que a gente mostre dentro de campo, para que a avaliação seja feita, e aí não é por mim. Eu participarei, lógico, mas aí o Cuca depois, com calma, vai analisar aquilo tudo que ele está vendo. Eu queria falar da rodada, que ajudou também, mas o São Paulo teve que fazer a parte dele e dorme como líder. A importância da liderança e dos dois caras que fizeram gol. Eu conversei com o Pablo essa semana e ele se cobrava muito disso. É o cara que chegou para fazer isso. E o Arboleda, que não dançou dança de carnaval, mas fez a dancinha dele lá e o primeiro gol na temporada. É importante quando você vence, quando você vira líder, né? Nós só vamos jogar agora no final de semana que vem, então é importante você ter uma semana de trabalho feliz em função de uma série de coisas, né, que eu já citei aqui, mas que também o torcedor olhe e veja que o time está indo para o seu rumo, para o seu caminho. Então isso dá para a gente também a convicção de que nós estamos no caminho certo.